laser. Vocês devem estar vendo aí a tela de apresentação da universidade, do planetário. E agora eu pergunto se vocês estão vendo essa tela com a bandeira dos Estados Unidos. Se alguém... Ah, tá, obrigado. Ótimo. Então, nós já abordamos Mercury, abordamos o Gêmeos, estamos no Apolo, a segunda aula sobre o programa Apolo. Esse é o logotipo das missões Apolo, que vocês conheceram também semana passada. Esse sou eu aí na frente de uma maquete do foguete Saturno V, no Canadá, no Ontario Science Center, em Toronto. E então eu não resisto a essa tentação de olhar de perto essas maquetes e até registrar, né, uma fotografia aí ao lado, né? Então, tá aí. Esse aqui é uma maquete, provavelmente 1 para 144, que seria 144 vezes menor do que o tamanho original, e tem aqui inclusive a plataforma de lançamento. Esses são os foguetes lançados com missões tripuladas. Então aqui estão Apolo 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e o Skylab 1, que também foi um foguete Saturno V, porém sem tripulação. Aqui na ponta não havia uma cápsula. Então então vamos marcar aqui o Apolo 9 e o Skylab 1. O Apolo 9 ele foi lançado para a órbita terrestre, então ele não fez a injeção translunar em direção à Lua, então foi só mesmo o trabalho com o módulo lunar que pousaria na Lua, com uma atividade extraveicular. Então eles fizeram os últimos testes antes de enviar Apolo 10. Apolo 8 e Apolo 10 orbitaram a Lua. Apolo 9 orbitou a Terra. Apolo 11, 12, 14, 15, 16, 17 conseguiram pousar com sucesso na Lua. Apolo 13 repetiu a viagem da Apolo 10 e da Apolo 8, apenas dando volta em torno da Lua, porque a Apolo 13 houve um acidente aqui no módulo de serviço e também era para pousar na Lua. Então esse foi um prejuízo, quase que a tripulação morreu. E a Skylab 1 foi o último foguete disponível Saturno V, que como não pôde ser enviado para a Lua, porque o Congresso dos Estados Unidos cortou verba, então ele foi aproveitado para ser colocado em órbita da Terra e a parte última aqui, o último estágio, que é o terceiro, ele foi colocado em órbita da Terra para se tornar uma estação espacial Skylab. E essa será uma outra história que nós vamos contar a partir de outubro. Missões tripuladas Apolo. Aqui são os locais de pouso na superfície da Lua. Eu havia comentado com vocês semana passada, aqui é o local da 11, 12, 14, 15, 16 e 17, apenas do lado voltado para a Terra. Aqui são apenas os foguetes com missões tripuladas que chegaram na Lua. Então, Apolo 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17. A 13 está aqui na sequência, mas poderia dizer que a 10 e a 8 também chegaram na Lua, né? Mas a 13 estava preparadinho para que eles pousassem na Lua. Né? Aí, Apolo 13. Né? Então, iniciando com o Apolo 11, e esse logotipo ele tem duas curiosidades. Um deles é a águia, porque o módulo que pousou na Lua era o módulo Águia, o Eagle, e notem que esse pad, que dá que dá a característica da missão espacial, não tem os nomes dos astronautas.
Deveria estar escrito aí Armstrong, Aldrin, Collins, mas não tem. Não tem porque os astronautas não quiseram que fosse colocado, porque como foi a primeira missão que pousou na Lua, e assim já estava previsto que acontecesse, eles consideravam que essa era uma missão em nome da humanidade, que ela não deveria ser personificada em 3 astronautas. Muito nobre da parte deles, né? Então está aí Apollo 11, a tripulação aqui. Então aqui o Neil Armstrong, o Michael Collins e o Buzz Aldrin. O Michael Collins não pousou na Lua, ele permaneceu na espaçonave, no módulo de comando, como sempre acontecia com essas viagens Apollo. Um tinha que permanecer e os outros 2 iam para o módulo lunar, e no caso, a partir da Apollo 11, com esse módulo lunar pousado na Lua. Aqui é uma fotografia de uma das pegadas, ou do Buzz Aldrin ou do Armstrong na Lua, indicando então que a presença de um pó muito fino, triturado por pancadas de meteoritos na superfície da Lua. E aqui algumas informações, né, sobre o foguete, o nome da espaçonave, o módulo de comando, o módulo lunar, aqui Eagle, e uma tripulação bem experiente das Gemini. Então, o Neil Armstrong Gemini 8, vocês lembram aquele episódio que o Neil Armstrong ele conseguiu controlar a nave que estava girando descontroladamente, porque tinha um jato que ficou preso e fazia a nave ficar girando, girando, girando. Ele estava junto com o David Scott. O David Scott vai aparecer daqui a pouquinho, comandante da Apollo 15. O David Scott desmaiou e o Neil Armstrong conseguiu se manter acordado e conseguiu controlar a Gemini 8 e soltar do módulo Agena e fazer com que a nave retornasse logo para a Terra. Tanto que foi uma missão que durou menos de 6 horas. O Michael Collins, Gemini 10, que fez atividades extraveiculares, portanto muito experiente, e o Buzz Aldrin, Gemini 12, que foi aí o grande mestre das atividades extraveiculares, que somente na Gemini 12 é que se atingiu o auge com todas as técnicas desenvolvidas e treinadas por Buzz Aldrin, e como eu já mencionei, graças ao Buzz Aldrin é que o treinamento no mundo todo de espaçonautas, sejam eles taikonautas pela China, sejam eles astronautas da Europa ou dos Estados Unidos ou do Canadá, sejam os cosmonautas russos, todos eles treinam em piscinas de alguns metros de profundidade, para treinar todos os passos das atividades extraveiculares, principalmente da Estação Espacial Internacional, da Estação Espacial Chinesa, graças ao desenvolvimento feito pelo Buzz Aldrin, segundo ser humano a pisar na Lua. Bom, a alunissagem foi 20 de julho de 69. Vejam que a gente fala em alunissagem e amerissagem, né? A alunissagem porque pousaram na Lua, a amerissagem porque pousaram na água, porque quando é na Terra é aterrissagem, na água a amerissagem, porque é no mar, e na Lua a alunissagem, né? Poderia chamar tudo isso de pouso e fica tudo certo, né? Deram 30 órbitas lunares, durou 8 dias, portanto pouco mais de uma semana essa viagem de ida e volta, e a atividade extraveicular que o Neil Armstrong e o Buzz Aldrin fizeram durou apenas 2 horas e meia. Foi muito curta, o plano era mesmo pousar, coletar algumas amostras, coletaram aí 21,5 kg de amostra e voltar o quanto antes para a Terra, com medo de que algo errado acontecesse. Foi a maior audiência do mundo
na frente de uma televisão até aquele momento, né? E aqui algumas fotografias feitas pelo Neil Armstrong. Nós não vemos fotos do Neil Armstrong, porque o Buzz Aldrin não carregou máquina fotográfica. Então, toda vez que aparece um astronauta aqui, é o Buzz Aldrin, o número 2. Tanto que tem fotos do Buzz Aldrin descendo e o pessoal se pergunta: mas se essa é a foto do primeiro astronauta que pisou na Lua, quem é que fez a foto? Não é do primeiro, é do segundo, né? É o Buzz Aldrin. O único momento em que o Neil Armstrong aparece é aqui no visor do Buzz Aldrin, que se a gente amplia aqui, a gente vê o Neil Armstrong aqui no visor. E também a gente vê aqui uma pegada do Neil Armstrong e aqui a sombra do Neil Armstrong. É exatamente essa foto que eu estava me referindo. O Buzz Aldrin descendo e o pessoal pergunta: mas aqui se é o Neil Armstrong descendo? Não é o Neil Armstrong, é o Buzz Aldrin. O Neil Armstrong fez essa foto. Outra coisa que o pessoal pergunta: mas esse céu está preto, não deveria estar todo estrelado? Quem faz essa pergunta não conhece fotografia, não conhece princípios de física e tampouco astronomia, porque a superfície da Lua é muito brilhante. Vocês podem ver aqui como que está muito claro aqui perto da cabeça do Neil Armstrong. O Sol estava bem atrás dele. Isso daqui é um efeito chamado efeito de luz oposta, tá? E muita claridade, e o que acontece é que a reflexão da superfície da Lua é muito alta, isso chama-se albedo. Então o albedo da superfície lunar é muito grande, ela é muito clara. Então, para se captar estrelas, precisaria fazer uma fotografia com diafragma, que é o que abre e fecha para entrar a luz para o filme fotográfico. Hoje em dia não é mais filme, né? É uma câmera CCD digital, mas para entrar fótons de toda maneira, precisaria de mais tempo de exposição. Se desse mais tempo de exposição para captar estrelas no céu, essa imagem ficaria muito clara por conta da reflexão da superfície, e a gente também não veria as estrelas. Outra pergunta que as pessoas fazem: mas se esses caras estão na sombra, como é o caso do Buzz Aldrin aqui, como que a gente consegue vê-lo? Ele está numa penumbra, porque está refletindo no corpo dele a reflexão da luz do chão da Lua. Então é o albedo lunar que está iluminando ele e a sonda, né, que é o módulo lunar, apesar de eles estarem aqui na sombra. Mais algumas imagens, e aqui uma imagem que aparece a Terra junto aqui do módulo lunar. Então a Terra é brilhante o suficiente. Aqui vejam a luz do Sol vindo nessa direção. É muita claridade. A Lua não tem atmosfera, por isso o céu fica escuro. E aqui é uma imagem feita pelo Michael Collins no módulo lunar, no módulo de comando, com ou o módulo lunar se afastando ou se aproximando. Não sei que situação era essa, mas a Terra ali no horizonte. Muito bem, e eles deixaram esta placa junto aqui à escada da Apollo 11. Isso se tornou, portanto, um sítio histórico, arqueológico, um ponto turístico para os futuros turistas. E aqui está essa placa, que está escrito aqui em inglês: Here man from the planet Earth first set foot upon the moon, July 1969 AD, we came in peace for all mankind. Aqui homens provenientes do planeta Terra deixaram suas primeiras pegadas na Lua em 1969, julho de 1969, depois de Cristo. Nós viemos em paz por toda a humanidade. E aqui assinado pelo Neil Armstrong, astronauta, Michael Collins, astronauta, Edwin Aldrin,
Júnior, astronauta, e o Richard Nixon, presidente dos Estados Unidos da América, um dos piores presidentes dos Estados Unidos, que, olha, dá um empate triste com Ronald Reagan, com George Bush filho, com Donald Trump, péssimos presidentes que os Estados Unidos teve, e esse Richard Nixon foi uma dessas porcarias que os Estados Unidos, infelizmente, esteve na presidência. Por curiosidade, vocês podem acessar e devem acessar esse site aqui. Ele, aqui na gravação, não tem como, mas com o PowerPoint disponível, vocês devem acessá-lo. Aqui é um inventário arqueológico de 85 objetos, e vamos chamar então de provas da presença de Armstrong e Aldrin na Lua. Então são mais... bom, então tem aqui 85, tem aqui o inventário, e tem mais 106 objetos não listados aqui, mas que estão no Mar da Tranquilidade, e milhares de itens de roupas e utensílios das famílias e de amigos dos astronautas. Porque eles não sabiam quanto de rochas eles iam trazer. Só trouxeram 21,5 kg, pouca coisa, mas eles achavam que trariam muito mais, não tinham ideia de quanto pesariam as rochas lunares, por conta da densidade delas. Então eles levaram muitas dezenas de quilos de porcarias que eles coletaram com suas famílias e amigos e largaram tudo na Lua, porque eles levaram como lastro, com peso, para que pousasse o módulo lunar. E jogaram tudo na Lua. Então tá cheio disso aqui mesmo, roupa, utensílios. Vocês vão ver mais outras coisas que tem mais no finalzinho, e depois eles puseram as rochas e vieram embora. Aqui está o módulo de comando Columbia, em 2016, em exibição no Museu Nacional do Ar e Espaço, nos Estados Unidos. Agora, Apollo 12, veja que consta o nome dos astronautas, Conrad, Gordon, Bean. Aqui estão os 3 astronautas, o único aqui estreante é o Alan Bean, né? Enquanto que o Richard Gordon, Gemini 11, e o Pete Conrad, Gemini 5 e também Gemini 11 com o Richard Gordon, e sorrisão aqui, porque essa foi considerada a tripulação mais bem-humorada de todo o programa espacial. O Pete Conrad, eu sempre menciono ele, né? E ele era um cara muito bem querido, né, pelo pessoal do programa espacial, um comandante que fez que tudo desse certinho. A única coisa que não deu certo foi a câmera que eles levaram, que tinha uma qualidade de imagem superior à utilizada para imagens ao vivo na Apollo 11. Vocês viram que a qualidade das fotografias da Apollo 11 é muito boa. Porém, as imagens de televisão foram ruins. E a Apollo 12 eles levaram uma câmera de uma qualidade muito superior e colorida. Mas lá na hora não conseguiram fazer funcionar direito e resultado, não deu certo. E aí eles acabaram que quebraram a câmera, o Alan Bean acabou dando umas marteladas para brincar que estava consertando e terminou de quebrar. Bom, aqui foram 45 órbitas lunares e eles permaneceram 7 horas e 45 minutos na superfície da Lua em 2 atividades extraveiculares de quase 4 horas de duração e trouxeram 34 quilogramas de rocha. Então o que a gente vai observar aqui é que a cada pouso lunar ficou-se mais horas e trouxe cada vez mais amostras lunares. Aqui o módulo lunar se preparando para aproximar da superfície, então essa imagem foi feita no
no módulo de comando. E aqui o Pete Conrad, junto desse equipamento aqui, que é o Survivor 3, veja que aqui longe está o módulo lunar. Então eles caminharam até aqui, o plano era pousar próximo da Survivor 3, foi coletado um pedaço de metal e o arquivo de dados científicos e imagens dessa Survivor 3. Então foi a única vez que isso aconteceu, de seres humanos então trazerem de volta dados, material de uma nave que foi enviada, né, antes. E o curioso foi que o material trazido por esses astronautas da Apollo 12 mostraram que, depois em análise em laboratório, que haviam bactérias na superfície desse metal e que essas bactérias elas estão no ar da Terra e elas foram levadas para essa viagem espacial e sobreviveram por quase 3 anos na superfície da Lua. Então são chamadas bactérias extremófilos que sobrevivem ao ambiente espacial. E aqui outras fotografias, a gente já percebe que de uma missão para outra melhorou muito a qualidade da fotografia. Apesar da Apollo 11 ser boa, da 12 é melhor ainda. A qualidade da resolução, né? E aqui o Young Clipper, que é o módulo da Apollo 12, módulo de comando, em exibição do Centro Aeroespacial da Virgínia. Aqui eu, ao lado da roupa espacial do gente boa, o Pete Conrad, né? Esse é do Johnson Space Center, Houston, Texas. Então está aqui, ó, Conrad, NASA, né? Então, aí eu fiz questão aqui de fazer a fotografia ao lado aqui, que é essa mesma roupa que apareceu ali, ele coletando a amostra da Survivor 3, né? Eu caberia nessa roupa aí, ó. Ficaria até mais cheinho. Então tá aí. Apollo 13. Apollo 13, que também não colocou o nome dos astronautas, e essa, infelizmente, não conseguiu pousar na Lua. E aqui os 3 azarados, né? O Jim Lovell, o John Swigert e o Fred Haise. Bom, aqui o Jim Lovell, veteraníssimo, Gemini 7, Gemini 12, Apollo 8, e aqui são dados sobre a missão, e eles lançaram 11 de abril de 70 e voltaram dia 17 de abril. Então eles permaneceram 6 dias no espaço, a alunissagem foi abortada, e como eu comentei, o que aconteceu foi que explodiu um tanque de oxigênio e pôs a perder a viagem. E o Jim Lovell, ele havia voado na Apollo 8, apesar de ser um veterano de 2 Gêmeos. Então, ninguém no programa espacial conseguiu isso, 2 Gêmeos e 2 Apollo, né? Apollo 8, Apollo 13, Gemini 7 e Gemini 12. Então, realmente, um astronauta muito querido no programa espacial, muito capaz, mas que infelizmente não pousou na Lua. E aí o que aconteceu foi que ele novamente, ao chegar próximo à Lua, ele soltou uma frase: mais uma vez eu não vou pousar na Lua. E aqui está o módulo de comando mostrando ali quão arrebentado ele ficou com a explosão. E aí vem a pergunta: bom, mas quem fez essa foto? Quem fez essa foto foram os astronautas a partir do módulo de comando, porque esse é o módulo de serviço, e quando chegaram próximo ao planeta Terra, eles descartaram um módulo de serviço que depois reentra na atmosfera e é destruído pela nossa atmosfera, e eles entram só com a cápsula.
Então esse módulo fica acoplado ao módulo de comando para que eles possam circundar a Lua, e tem essa tubeira, esse motor foguete, que permite então que eles entrem em órbita lunar, freando com essa tubeira, né, na direção contrária do movimento, ou a favor do movimento, para sair da órbita lunar e poder entrar em órbita terrestre. Então, o que houve aí foi uma explosão, e essa explosão quase matou a tripulação. É uma situação muito grave, eu já comentei com vocês, tem um filme a respeito disso, da Apollo 13, com o Tom Hanks representando o Jim Lovell. Tem o livro do Jim Lovell, que eu mostrei para vocês, tem o vídeo. Né? Bom, e aqui os engenheiros, mais aqui o Dick, que é aquele da Mercury, que se tornou o chefe dos astronautas, e aqui o pessoal da sala de comando, aqui o diretor de voo, o Dick mostrando para eles essa tubulação e essa caixa, porque o que estava acontecendo? Eles estavam envenenando, porque havia um excesso de dióxido de carbono sendo liberado dentro da cápsula, e a nave não conseguia tirar tudo isso. Por quê? Porque no módulo de comando, os filtros eles eram quadrados ou cúbicos, e inventaram no módulo lunar uns filtros que eram cilíndricos. Então, o filtro da nave não encaixava no módulo, porque foram feitos por empresas diferentes. Então, os engenheiros tiveram que bolar, isso mostra no filme, né, um filtro que usasse tudo que eles tivessem à mão, meia, roupa, fita adesiva, para fazer um filtro em forma cúbica, encaixar numa entrada cilíndrica. E quando eles fizeram isso, então, aí eles passaram então, a respirar um ar de qualidade. Porque o que aconteceu é que eles tiveram que desligar tudo do módulo de comando para economizar água, alimento, temperatura, energia elétrica, e os três passaram para o módulo de lunar. Então o módulo lunar funcionou como um bote salva-vidas no meio desse acidente, e, portanto, eles tinham que sobreviver nessa situação. Só que o módulo lunar ele foi planejado para uma missão de 3 dias, e apenas para 2 pessoas. E eles tinham que sobreviver no módulo lunar 4 dias e 3 pessoas. Então, por isso que o filtro de dióxido de carbono não estava dando. Eles passaram por uma situação muito difícil. E aqui estão os astronautas tentando instalar, e conseguiram, né, esse mesmo cubo. Então, o que foi feito em terra depois foi ditado direitinho para eles, e eles conseguiram construir lá no espaço e salvou a vida deles. E aí está o módulo de comando Odyssey da Apollo 13 no Kansas Atmosphere and Space Center. E aqui uma réplica do módulo de serviço arrebentado aqui, né? E esse seria o módulo de comando aqui na ponta, uma das roupas utilizadas por eles. Apollo 14, o Alan Shepard, já conhecido nosso, da Mercury, primeiro astronauta dos Estados Unidos, Rosa e Mitchell, esses dois eram iniciantes, né? Então o Alan Shepard tinha apenas um voo pela Mercury, e o Mitchell e o Rosa não tinham nenhum voo, e o Alan Shepard estava na equipe que iria na Apollo 13. E por problemas de saúde que ele enfrentava já há muitos anos, ele foi cortado e colocaram ele na Apollo 14. Sorte dele, porque ele de fato conseguiu pousar na Lua, né? Aqui algumas informações.
sobre a nave. O módulo deles chamava-se Antares. Então, eles fizeram 9 horas e 22 minutos de atividade extraveicular, dividida em duas atividades de pouco mais de 4 horas e meia, e trouxeram 42 quilogramas. Aqui, eles passaram a usar para o comandante essa faixa vermelha no capacete e essas distinções vermelhas aqui nos braços. Então, esse é o Alan Shepard. E, bom, várias outras fotos aqui, mas a grande curiosidade é que o Alan Shepard, ele jogou golfe na Lua, né? Pelo menos ele deu 2 tacadas aqui. Então aqui está mostrando a posição de uma das 2 bolas de golfe deixada pelo Alan Shepard, e ele jogou também o coletor de amostra do Edgar Mitchell, que pousou na Lua junto com ele. Então largaram lixo lá na Lua, né? Todos eles largaram. Aqui então o módulo de comando da Apollo 14, o Antares, no Kennedy Space Center, na Flórida. Apollo 15, cujo episódio 10 da série da Terra-Lua da HBO faz uma bela história, que eu comentei já com vocês. O David Scott, o Warren Irving, que tiveram um bom treinamento de geologia de campo e, portanto, coletaram ótimas amostras, muito melhor do que as coletadas pelo Apollo 14, Apollo 12, Apollo 11, coletaram 77 quilogramas e levaram pela primeira vez, né, um rover, portanto um jipe lunar que percorreu aqui 28 quilômetros. Fizeram 19 horas de atividade extraveicular e 33 minutos aqui de um stand-up que foi o David Scott, que é esse daqui, pediu para instalar uma escotilha no alto do módulo lunar para que ele pudesse, ali do alto, ter uma visão 360 graus para os geólogos terem uma noção melhor de onde eles estavam. Veja que a roupa dele tem tiras aqui vermelhas nos braços, indicando que ele é o comandante. Esse é o Alfred Worden e esse é o James Irving, que também pousou na Lua com ele. Vamos ver, o módulo deles é o Falcon, e o David Scott era o veterano aqui, Gemini 8 e Apollo 9. Então, mais um aqui que teve 2 Apollo no currículo, né? Também um astronauta bastante respeitado e querido, né? Ao passo que os outros 2 eram inexperientes. Bom, então aqui eles estão na região do Apeninos, então aqui uma região montanhosa, onde eles puderam fazer excelentes coletas de amostra de rocha, usaram aqui o jipe lunar e puderam também coletar amostras de rocha de cratera que foi esculpida e jogada para fora, rochas bastante antigas, e aqui foi deixado esse bonequinho, que é uma escultura com essa placa, e vamos ver o que é isso aqui. Então aqui nós temos uma placa em homenagem a 14 astronautas e cosmonautas, então também no programa espacial soviético, mortos em serviço durante o programa espacial, né? E essa estatueta que representa os astronautas e cosmonautas. O artista que fez essa estatueta foi o Paul van Hooijdonk, que isso deu um problemaço depois, porque ele fez essa estatueta especial para o programa espacial dos Estados Unidos, para a missão Apollo 15, e acabou que ele fez réplicas e vendeu, ganhou dinheiro com isso. Isso deu um problemaço. Bom, aqui o David Scott, vocês podem ver aqui o capacete vermelho, ele tem na mão aqui um martelo e na outra mão ele tem a pena de um falcão, em homenagem ao módulo Falcon, que pousou na Lua, né? Eles foram abandonados na Lua, foi feito experimento de Galileu. Então, conforme Galileu imaginava, e também Isaac Newton pensou isso mais tarde, que soltando então objetos de massa diferente
num local sem ar, que não fizesse resistência aos objetos, que eles cairiam com a mesma aceleração gravitacional. E isso foi mostrado na Lua, então, pelo David Scott, provando, inclusive, que eles estavam num ambiente sem ar, né? Então, o martelo, que tem uma massa maior do que uma pena, chegou no chão ao mesmo tempo, e isso foi filmado. Então, aqui está o modo de comando Falcon da Apollo 15 no Space Gallery at National Museum da Força Aérea dos Estados Unidos. Apollo 16, o Young, Mattingly e Duke. O Young também um astronauta aqui bastante querido no programa espacial, também duas Apollos no currículo, né? Apollo 16, Apollo 10, Gemini 3 e Gemini 10. E o Young, conforme eu comentei semana passada, também voou no ônibus espacial, fez o primeiro voo teste do ônibus espacial, ele, o comandante, então veja aqui em vermelho, né, aqui as tiras, né, esse aqui é o Charles Duke, e esse aqui é o Ken Mattingly. O módulo lunar deles foi Orion, e fizeram 20 horas e 14 minutos de atividade extravehicular, fizeram 3 atividades, 7 horas e 11, 7 horas e 23, 5 horas e 40, coletaram 95 quilos de rocha e viajaram 26 quilômetros com o Jeep lunar. Aí estão imagens deles na superfície, aqui com o Jeep lunar. E aqui o Charles Duke deixou uma foto classificada que ele levou clandestinamente, e outros astronautas levaram chave de carro, deixaram objetos pessoais, né, lá na Lua. Certamente essa foto hoje ela está esbranquiçada porque não tem atmosfera, a radiação solar chega livre e ela foi interagindo com certeza com essa foto colorida, e hoje, para quem visitar esse sítio histórico e turístico, arqueológico na Lua, onde pousou a Apollo 16, vai encontrar esse plástico com papel fotográfico esbranquiçado, porque não mais estará aqui o registro da família, né? Aqui o módulo de comando, Orion, Apollo 16, no Space and Rocket Center, Huntsville, Alabama. Eu estava a apenas 300 quilômetros disso daqui, para visitar no Alabama, quando eu estive no Tennessee, mas não houve condições, nem tempo livre, nem dinheiro livre para poder visitá-lo em Huntsville, no Alabama. Então eu fiquei mesmo lá por Nashville, no Tennessee, mas lamentei bastante de não poder ir lá no Alabama. Aqui Apollo 17, a última Apollo a ir para a Lua. Então o Cernan, comandante, o último que pisou na Lua, então o último a tirar o pé da Lua, o Cernan, Evans e o Schmidt. Schmidt, vocês já conhecem, foi um geólogo que foi para a Lua. Então, aqui está o Schmidt, que é o Erson Schmidt. Aqui está o Ronald Evans, os dois inexperientes. E aqui o Eugene Cernan, também duas Apollo no currículo, Apollo 17, Apollo 10, Gemini 9. E o Cernan, então, como eu disse, foi o último a tirar o pé da Lua. Foi a viagem mais demorada, o módulo chamava Challenger, comando América. Viajaram em dezembro de 1972. Duração da atividade extravehicular a mais longa, 22 horas, 3 minutos, com 3 atividades de pouco mais de 7 horas. E trouxeram 110,5 kg de rochas, muito bem coletadas, as melhores coletas de rocha até hoje, por conta do Erson Schmidt, e o rover que se distanciou até 35 quilômetros. Aqui eles estão no rover, né?
Então aqui fotografias, aqui o Cernan com as suas patentes aqui de comandante, né? Aqui é o Edson Schmidt, próximo de bloco de rocha, fazendo coletas. E o Edson Schmidt, ele declara que o que ele ficou impressionado é que ao olhar de perto na superfície das rochas, ele via que elas eram furadas por pequenas crateras. Então, tem crateras de vários tamanhos na Lua, inclusive minúsculas na parede da superfície das rochas. Aqui está o modo de comando Challenger da Apollo 17 no Johnson Space Center em Houston, Texas. Quando eu estive lá, não estava exposto por algum motivo, porque essas peças elas viajam de um lado para o outro, eu não consegui ver. Bom, então essa foi a primeira parte da apresentação que eu queria fazer para vocês. Aproveito, pergunto se vocês estão por aí ou eu caí a conexão, como é que é? Legal, estamos conectados então. Tá bom. Vocês têm alguma pergunta, comentário até aí? Veja que nós percorremos todas as missões, desde a Apollo 11 a Apollo 17, que foram à Lua, com exceção da 13, que não conseguiu pousar. Tem alguma pergunta, algum questionário, algum questionamento? Bom, a partir de agora é um adicional sobre informações aí, procurando demonstrar que nós de fato fomos à Lua e o que tem por trás disso daí, né? Então a pergunta que eu pretendo responder, sim. Afinal, fomos ou não para a Lua? Sim. Fomos e voltamos. Olha aqui a resposta. Sim, fomos e voltamos. Então, as pessoas normalmente não sabem, então vai aí algumas informações. Pisaram na Lua 12 astronautas das Apolos 11, 12, 14, 15, 16 e 17, orbitaram a Lua esses mesmos 12 astronautas mencionados, mais 6 astronautas nos módulos de comando de cada missão. Então, foram 6 missões, cada uma delas tinha um piloto que ficava em órbita da Lua. Mais 8 astronautas das Apolos 8, 10 e 13 nos módulos de comando. Mas espera lá, se eram 3 da 8, 3 da 10, 3 da 13, não deveriam ser 9 astronautas? Lembrem-se que um fez isso 2 vezes, né? Que foi o Jim Lovell. Jim Lovell fez a órbita na Lua na Apollo 8 e na Apollo 13. Então, por isso que são 8 astronautas. Então, total de 24 astronautas orbitaram a Lua, somando, portanto, os que pousaram, mas antes de pousar, todos eles orbitaram a Lua. 12 deles eram veteranos no espaço, da Mercury ou da Gemini. 12 eram calouros no espaço em uma única missão. 3 orbitaram em 2 missões. O Jim Lovell, na Apollo 8 e na Apollo 13, o Eugene Cernan na Apollo 10 e 17, e o John Young na Apollo 10 e na Apollo 16, conforme vocês já viram, né? E aqui então na Apollo 10, 2 veteraníssimos, né? Quase que eles pousaram na Lua primeiro. Bom, tem dezenas de teorias de conspiração, basta vocês buscarem no Google e na Wikipédia, associadas também a lendas urbanas, e dizer que os seres humanos nunca foram à Lua faz parte, né? Então quem é que diz que nós não fomos à Lua? Quem são os idealizadores dessa ideia? Tem nome. Isso começou em 1976. Esses cidadãos aqui, ó, Bill Kaysing, David Percy, Ralph Henning, Bart Sibrel, Richard Hoagland. 1, 2, 3, 4, 5 caras que em 1976 inventaram que o ser humano não foi para a Lua. E em 1980, a Sociedade da Terra Plana, Flat Earth Society, comprou essa ideia e começou também a divulgar
que viagens à Lua seriam impossíveis, assim como eles dizem que não existem satélites em órbita da Terra, que isso é impossível, porque nada disso se adequa a uma Terra plana, né? Então, assim começou. Aqui está esse cidadão ilustre, o Bill Kaysing, que graças ao bom Deus não está mais entre nós, né? Porque gente assim não presta muito para ficar por aqui, apesar que tem um monte de gente que não presta e que está por aqui ainda, né? Que em 1976, aqui olha, num programa na Fox, dando entrevista, né? Então o Bill Kaysing, cujo nome era William Charles, escreveu um livro, We Never Went to the Moon, America's Third Billion Dollar Swindle. Então, nós nunca fomos para a Lua, a mentira americana de 30 bilhões de dólares. Bom, e os questionamentos que o pessoal da Terra plana, junto, portanto, com esses que dizem que os seres humanos nunca foram na Lua, fazem perguntas e têm as suas suposições e respostas. Eles perguntam, por que não voltaram para a Lua? Farsas nos desembarques não foram além da metade do caminho à Lua. Foram encenadas por Hollywood, patrocínio de Walt Disney, base em um roteiro de Arthur Clarke, um grande autor de ficção científica, dirigido pelo Stanley Kubrick, aquele da Laranja Mecânica e do 2001, Odisseia no Espaço, porque coincidiu com a época que Stanley Kubrick lançou 2001, Odisseia no Espaço, então Hollywood tinha condições de fazer algo fantasioso, que, portanto, patrocinado por Walt Disney, encenado por Hollywood e dirigido por Stanley Kubrick, baseado no roteiro de Arthur Clarke, um grande autor da ficção científica. Pronto, está tudo resolvido, portanto, seres humanos nunca foram para a Lua e ponto final. Bom, vamos lá, eu não posso falar nada com relação à encenação em Hollywood, patrocínio de Walt Disney para esse filme, se foi baseado no roteiro de Arthur Clarke, se foi dirigido por Stanley Kubrick, eu não posso falar nada disso, porque isso não é ciência, e Walt Disney, Arthur Clarke, Stanley Kubrick nunca assinaram nada a esse respeito dessas viagens. O que eu posso dizer a respeito dessas duas perguntas? Farsa dos desembarques não foram além da metade do caminho à Lua. Esta suposição está errada de início, logo na questão, porque não é possível ir apenas a metade do caminho e voltar. É o que aconteceu, por exemplo, com a Apollo 13. A Apollo 13 teve aquela explosão e eles não podiam simplesmente parar no meio do caminho e voltar. Eles já estavam a um dia de distância da Terra. Bom seria se eles pudessem voltar além da metade desse caminho, mas não puderam, porque não tem como virar ao contrário, frear, inverter a velocidade, a direção. A física não permite, não dá. Eles não teriam como fazer uma grande curva do espaço e voltar para a Terra. Então a única alternativa que foi dada, viajar até a Lua, fazer todo o procedimento para entrar na órbita da Lua e fazer uma parábola em volta da Lua e se atirar de volta na Terra. Isso que eles fizeram. Então precisava da Lua para poder fazer essa grande curva. Então não existe metade do caminho da Lua. Então quem faz uma pergunta dessa ou uma afirmação dessa não tem conhecimento básico dessa ciência da astronáutica. Outra pergunta, por que não voltaram à Lua? Bom, essa a gente consegue responder muito bem. Eu vou mostrar gráficos para vocês e vou me deter para responder bem essa pergunta. Mas basicamente acabou o dinheiro foi investido em outros programas na órbita da Terra por ordem do presidente Richard Nixon. Então vamos ver com calma isso aqui. Os argumentos bases da acusação, 4 deles aqui, tem mais. 1.
Não são visíveis estrelas nas fotos, já comentei isso com vocês. O módulo lunar não fez cratera no pouso. Bom, ele pousa suavemente, o que ele faz é levantar poeira. Eles queriam o quê? Que o negócio arrebentasse no chão, fizesse uma cratera? As sombras em diferentes direções, várias fontes luminosas. Eu vou apresentar uma boa defesa com relação a esse item 3 aqui, tá? Porque tem irregularidades na superfície, a sombra de fato ela fica diferente. Aqui na Terra também acontece isso. 4. Radiações cósmicas solar, o magnetismo dos cinturões de Van Allen em volta da Terra, o vento solar seriam mortíferos para os astronautas. As concentrações eletrônicas são baixíssimas, então não fariam isso. Bom, 5. Desaparecimento de dados de telemetria. A NASA os destruiu. De fato, aconteceu isso aqui. Houve perda desses dados. Agora, dizer que a NASA destruiu é uma acusação, né? Cruzes nas fotos. Vocês devem ter visto algumas, eu deveria ter comentado, que essas cruzes, elas, porque a lente tem deformação, ela foi preparada para um ambiente aéreo e estava num ambiente sem ar, e, portanto, há deformações nas imagens e as cruzinhas são para ter certeza das posições dos objetos. Agora, dizer que acontece cruzes atrás dos objetos, são raros isso, ter acontecido algum caso assim, para eles dizerem que isso foi plantado da imagem. Bom, que eles produziram 5.771 fotos de baixa qualidade, que os fundos são idênticos ou similares nas fotos, foram feitos em estúdio. Isso não aconteceu. Cada um tem uma paisagem. Você consultando o mapa da Lua, existe essa possibilidade, você usando, por exemplo, hoje em dia, no Google Earth, existe a opção de usar o Google Moon no Google Earth, e você ver os locais de pouso e ver o entorno, não é idêntico, similar, coisa nenhuma, cada um tinha um fundo. Número de fotos é enorme, tinha que ser uma a cada 50 segundos. Qual o problema? Se essas máquinas, como as que a gente tem aqui na Terra, fazem disparo automático de várias fotos, qual o problema? Quem filmou Armstrong descendo a escada? Eu acho que eu já respondi essa questão, né? Porque havia uma câmera do lado de fora que eles acionaram, ela abriu e apareceu uma imagem muito ruim, borrada de branco, quando o Armstrong estava descendo. Agora, eles associam aquela foto do Aldrin, não essa que eu estou dizendo agora. Eles falam também da bandeira balançando ao vento, que seria o ar-condicionado no estúdio. Olha, também eu vou apresentar para vocês o argumento daqui a pouco, que esse foi feito um experimento aqui no ar, na atmosfera que nós estamos respirando, e dentro de uma câmara de vácuo. Na câmara de vácuo, uma vareta, ela fica balançando por mais tempo, porque não há moléculas de ar para atritar e pará-la. Ao passo que aqui, onde nós estamos agora, respirando o ar, tem as moléculas e elas conseguem, então, atritar e parar o movimento. E o pessoal associou isso a vento, porque todas elas foram erguidas com um sistema de mola e que ficava tudo dentro de um tubo, e aí estica a vareta e abre a bandeira. E aí ela fica chacoalhando. Bom, as marcas de pegada, que tudo indica que seria um solo molhado, né? E faltou um R aqui, ó, impossível formarem no vácuo. Eu vou acrescentar o R no PowerPoint, vou consertar isso aqui. Mas o que era? Era uma areia muito fina e de fato foi também feito esse teste aqui das pegadas numa câmara de vácuo, porque eles imaginam que no vácuo, uma areia muito fina, ela cairia muito fácil e ao tirar o pé não ficaria a marca, porque o que fica nas paredinhas, elas acabam caindo e preenchendo, né? E não, e foi feito esse teste em câmara de vácuo mostrando que forma a pegada, não tem problema, não precisava ser solo molhado para isso. E aí eles dizem que os astronautas estariam pendurados em fios ou cabos ou uso de câmera lenta nas filmagens. Também foi feito esse teste aqui, que eu já vou mostrar para vocês, que
O deslocamento é diferente quando é feito usando astronautas pendurados em fios ou cabos, ou um personagem qualquer. O resultado é diferente, isso já foi filmado para testar, com câmera lenta, inclusive, e não se poderia ver os astronautas na sombra. Também comentei sobre isso com vocês a respeito do albedo, né? E houve mortes de 10 astronautas e 10 civis que dizem que foi para cobertar essa mentira. Bom, já vou também fazer a defesa sobre isso. Quem duvida dessas alunissagens, dos pousos lunares? Então, o levantamento feito entre 1999 e 2019, portanto, por 20 anos, em 99, Gallup, nos Estados Unidos, 6% duvidavam. A internet estava em baixa, né? Ainda. Em 2001, o Fundo de Opinião Pública da Rússia, 28% acreditavam. Em 2009, já com mais influência da internet, as teorias de conspiração, a revista Engineering and Technology do Reino Unido levantou 25%. Em 2019, no Brasil, o Datafolha levantou também que 28% dos brasileiros duvida das alunissagens. Bom, é esse mesmo número aí que também duvida de vacina, por vezes, não só no Brasil, como nos Estados Unidos, na Rússia, o número é muito grande dos que duvidam de vacina, de quem duvida da legitimidade de votos nos Estados Unidos, no Brasil, questionam eleição em papel nos Estados Unidos, eleição digital com urna eletrônica em alguns estados dos Estados Unidos, a urna digital eletrônica no Brasil, né? E por aí vai, né? É a mesma turma de gente complicada, né? Bom, então vamos lá. Argumentos da ciência em defesa. E eu tenho tristeza em ter que provar, entre aspas, a respeito disso, né? Então, o primeiro argumento. Vocês têm nesse endereço aqui, nesse Dailymotion. Eu esqueci de confirmar se esse endereço está bem, mas normalmente ele está. Já tem muitos anos que está lá esse vídeo. Então está aqui o argumento 1. Assistir aos Caçadores de Mito, aos Mythbusters, o episódio 104 da 6ª temporada de 2008. Então, se não estiver nesse Dailymotion, vocês façam essa busca. Mythbuster, episódio 104, 6ª temporada de 2008. Eles detonam os 5 argumentos da acusação, esses últimos 5 argumentos da acusação que eu apresentei para vocês. Então, a questão da bandeira, a questão da pegada, dos astronautas presos em cabos, da sombra, por que vê astronauta na sombra, das estrelas que não são visíveis ali na fotografia, né? E tem um 5º argumento que eu não me lembro agora. Mas são 5 argumentos. São esses daqui, pronto. Estão aqui os 5 argumentos. Caçadores de mito. Fotos em estúdio. As direções das sombras, né, que estão irregulares, né, cada uma por uma direção. Astronautas nas sombras, vídeos em câmera lenta, simulação da baixa gravidade, fios e cabos para pendurar astronautas, simulação da baixa gravidade, pegada no vácuo, bandeira balançando no vácuo. Então eles fizeram testes para mostrar se os conspiradores estavam corretos ou a ciência está correta. E a ciência está correta. Nos 5 casos foi mostrado que somente no ambiente, no vácuo, num ambiente com uma gravidade que é 1/4 da Terra, poderia acontecer essas coisas, com o albedo, que é a superfície da Lua refletindo a luz do Sol, poderia produzir, portanto, tudo que foi visto. Argumento 2. Segundo o professor John Logsdon, George Washington University, o Nixon, o presidente, determinou que não voltaríamos à Lua, que se usasse ônibus espaciais em órbitas baixas terrestres, eles são mais baratos, custam apenas 1,6 bilhões de dólares por lançamento e com maior frequência.
geração de empregos em estados dos Estados Unidos que o levassem à reeleição em 1972. Então veja o que está por trás de parar de ir à Lua. Um presidente querendo se reeleger, determinando que criassem empregos aeroespaciais nos estados onde ele queria ganhar a eleição e fazendo, portanto, um projeto mais barato que é do ônibus espacial. Ok, o ônibus espacial está tudo bem, mas parar de ir para a Lua, aí acabou o dinheiro, né? E aqui vem o argumento 3, redução do orçamento da NASA após as viagens lunares. O projeto original era até Apolo 20, com um total de 20 astronautas pisando na superfície da Lua. E aqui um gráfico mostrando aqui a porcentagem do orçamento federal dos Estados Unidos, né? E aqui de 1958 a 2012, como que o orçamento da NASA em percentual da arrecadação federal aqui, né, durante o programa Apollo, como foi muito alto, depois caiu bastante aqui durante o Space Shuttle e caindo mais ainda aqui na estação espacial, o que vai motivar, que nós vamos ver nesse curso, é a entrada da iniciativa privada, né, nesse programa espacial para poder justificar os baixos orçamentos da NASA, que ainda é o maior orçamento anual do mundo, né, na área aeroespacial. Mas o programa Apollo mesmo foi durante a corrida aí da Guerra Fria, mesmo a corrida espacial. Então, o total gasto do programa espacial Apollo de 1960 a 75, porque ele continuou com o Skylab, a valores de hoje seria algo em torno de 203,4 bilhões de dólares. Em 65, 66 levou 4% da Receita Federal dos Estados Unidos e caiu para abaixo de 1% desde 1976, portanto caiu 42% e hoje é 0,4% da Receita Federal dos Estados Unidos. E aqui, seguindo até 2019, esse orçamento histórico da NASA, então nós vemos aqui, olha, o John Kennedy, maio de 1961, quando fez aquela declaração de que precisávamos ir para a Lua e trazer uma pessoa viva e tudo mais, né? Aconteceu aqui em 69, então depois de 69 pode cair à vontade. O Ronald Reagan, em janeiro de 84, voltou a aumentar um pouquinho, por conta de um programa aí de guerra nas estrelas contra a União Soviética. O Bush pai, julho de 89, investindo muito nos ônibus espaciais, que também vieram da era Reagan. Depois, o Clinton, finalmente um democrata, janeiro de 94, mas o orçamento mais alto do que do Bush pai e do Reagan, porém em queda, né? E aí veio o Bush filho, mantendo aí um orçamento alto, da época do Clinton, né, aqui 2004, aqui já envolveu a construção da Estação Espacial Internacional. Aqui o Obama abriu 2010, mantendo investimentos um pouco mais altos do que do Bush filho, né, quase no nível do Clinton aqui, e ainda na Estação Espacial Internacional, e foi quando ele determinou, então, o fim das viagens do ônibus espacial, que foi em 2013, e passou para a iniciativa privada, né? Mas ainda assim a NASA tem se mantido com um orçamento elevado, mais alto do que do fim dos anos 70, começo do 80, e que veio a desgraça da era Trump, 2017, com valores aqui um pouquinho mais altos do que o do Obama, um pouquinho, mas não passando o máximo que o Obama investiu, e a NASA realmente passou um período muito, muito complicado na mão do Donald Trump. Um argumento 4 de defesa, durante o programa Apollo de 66 e 72, a NASA teve, olha só, 36 mil servidores públicos, 360 mil trabalhadores terceirizados e $9 de cada $10 gastos foram para terceirizados. Então isso daqui dá
quase 400 mil pessoas trabalhando no programa espacial. E é o que eu costumo dizer, se alguém tivesse que dedurar uma mentira, olha, segurar 400 mil pessoas não é fácil não, né? Além disso, tem os problemas dos astronautas, né? Vamos ver aqui, ó. Como manter as supostas mentiras das viagens do programa Apollo entre 400 mil pessoas, das respectivas famílias dos funcionários, principalmente as esposas, as famílias dos astronautas e os inimigos deles, tais como o programa espacial soviético. Olha, a maioria dos astronautas separou das esposas. Então, se elas soubessem alguma coisa, elas iam contar. Olha aqui, dos 30 astronautas do programa Apollo, apenas 3 se mantiveram casados após as viagens espaciais. Só 3. Então tem 27 aqui com ex-sogra, ex-cunhado, ex-sogro, ex-amigo da esposa, ex-amiga da esposa, ex-esposa. Se alguém soubesse de alguma mentira quando esses astronautas estivessem bêbados, olha, eles iam contar para a imprensa. Problemas mais frequentes de alguns astronautas: depressão, vícios, alcoolismo, infidelidade, então tem as amantes também, tem que pôr no meio da história, violência doméstica, então imagina o que essas esposas passaram nas mãos desses astronautas, se elas não iam entregar para quem quisesse as mentiras do programa espacial, se existissem, brigas em bares, olha que esses caras se arrumavam, saída da NASA, e aí muitos deles saíram aborrecidos com a NASA, eles iam criticar, né? Muitos deles tinham crenças em extraterrestres, em chamados interiores para missões religiosas. Então esses caras, se soubessem alguma coisa, teriam entregado, né? Inúmeras pessoas se envolveram cotidianamente com os astronautas quando eles estavam sóbrios ou embriagados antes e após as missões lunares. Então, se tivesse que ter alguma mentira por aí... Bom, vamos lá, argumento 5. Materiais coletados na superfície da Lua. Há 120 meteoritos lunares para comparação. Como é que esses meteoritos vêm parar na Terra? A Lua sofre um impacto, joga-se rocha para o espaço, entra em órbita da Terra e um dia essas rochas caem na Terra. Foi descoberto, inclusive, um meteorito da Terra na Lua. Na Apollo 12, uma das amostras de rocha que eles trouxeram era rocha terrestre. Olha que coisa doida isso, coletar uma amostra terrestre na Lua, ao acaso, né? Bom, trouxeram 382 quilos de rocha e solo lunar, 2.415 amostras, idades entre 3,2 e 4,6 bilhões de anos. Um detalhe, as rochas mais antigas do planeta Terra tem entre 4,2 e 4,4 bilhões de anos. Não tem mais antiga do que isso. Só mesmo amostras na Lua. Apesar que a Lua tem 4,4 bilhões de anos, ela é mais nova do que a Terra, mas ela guarda rochas antigas do Sistema Solar intactas. 400 amostras são enviadas anualmente para cientistas e escolas em vários países e retornam ao Johnson Space Center em Houston, Texas, após os ensaios. Então aqui está o endereço na internet para se solicitar essas amostras que circulam pelo mundo, para as pessoas terem contato com a amostra que vieram da Lua. Essas amostras são distinguíveis de meteoritos e rochas terrestres, elas têm as mesmas características físico-químicas das amostras lunares coletadas roboticamente pela ex-União Soviética, que trouxe 326 gramas em 3 locais. Olha aqui, a própria União Soviética não pôde contestar, porque elas eram idênticas a que eles coletaram. Ausência total nas amostras de umidade ou alteração por umidade e de elementos voláteis que evaporam rápido porque não tem atmosfera. Ausência total. Amostras bombardeadas continuamente por micrometeoritos em um ambiente sem atmosfera. Estão cheias de furinhos para tudo quanto é lado, de todos os tamanhos, inclusive microscópicos. Materiais semelhantes ao suposto manto terrestre primitivo que a gente não tem acesso, porque não existe mais esse manto primitivo. Proporção de isótopos indica um longo período de exposição à radiação cósmica,
sem similar na Terra, porque não tem campo magnético para proteger e não tem atmosfera, né? Então, é uma superfície constantemente bombardeada por radiação cósmica. Grandes concentrações do mineral anortita ou anortosito, que é um tipo chamado plagioclásio, em rochas não vulcânicas, e titânio em basalto, coisa que não tem na Terra, em abundância, né? 200 pequenos kits de amostra foram doadas para governos estaduais, países e museus nos Estados Unidos e Canadá, para quem quiser fazer os estudos das amostras dos kits. Foram encontrados 3 minerais novos e 4 variações inéditas de minerais terrestres na Lua. Vamos conhecer. Minerais lunares. Armalcolite. Tem aqui magnésio, ferro 2, titânio, oxigênio. O ARMV de Armstrong, o AL de Aldrin, o COL de Collins. Os 3 astronautas da Apollo 11, por isso chama Armalcolite. Foi descoberto na Terra nos anos 80, semelhante Alemanha em uma cratera, na Groenlândia, no México, na África do Sul, na Espanha, na Ucrânia, Estados Unidos e Zimbábue. Também foi detectado meteoritos lunares. Eu fiquei sabendo disso nos anos 90, porque um dos autores do artigo, né, um dos autores que assinou o artigo da publicação da análise e descrição da Armalcolite, me contou desse da África do Sul, que eles ficaram sabendo nos anos 80, que tinha sido descoberto, né? Mas foi descoberto primeiro na Lua. Tá? Bom, vamos esclarecer que esse autor ele foi à USP, em São Paulo, ele veio ao Brasil e eu encontrei ele lá. E aí eu fui apresentado a ele, nós conversamos, pedi autógrafo, um artigo, aquelas coisas. Tem esse mineral lunar que foi chamado de tranquilitite, usa ferro, titânio, zircônio, silício, oxigênio. O nome é do Mar da Tranquilidade, foi descoberto em 2011 na Austrália, um meteorito marciano, mas primeiro descoberto na Lua. E o piroxferroite, que entra ferro, cálcio, silício e oxigênio, descoberto em 2009 no Japão, nos Estados Unidos, Suécia e Finlândia, também detectado meteoritos lunares e marcianos. Tem esse livro aqui, Moon Rocks and Minerals, que é um livro aqui de 1971, que tem a análise dos materiais trazidos da Lua, que não são materiais terrestres. Tem esse também, Moon Minerals, a Visual Guide, do Tyndall e do Anand, também com material da Lua. E aqui amostras de rochas lunares que estão em exposição. Eu tive a oportunidade de ver várias delas em Houston, no Texas, no Johnson Space Center, que estão em exposição, porém protegidas e no vácuo. Você tem chance de estar perto da amostra lunar, né? E essa aqui é a mais famosa das rochas lunares recolhidas, a Pedra da Gênese na Apollo 15. Aqui está o peso dela na balancinha, né? Aqui está aqui para esse cubinho, para dar uma ideia de tamanho, né? Ela é bem pequena, é uma amostra de mão, né? Então esse aqui é o anortosito branco, que foi trazido pelo David Scott, e que foi... bom, a idade dela é 4,09, é quase 4,1 bilhão de anos, mas já vou mostrar para vocês que há rochas mais antigas que ela. Aqui a Apollo 16, a rocha lunar anortosito, também trazida pela Apollo 16, que são rochas da crosta antiga da Lua, né? Então aqui, hoje nós sabemos então que a Lua tem um manto, um núcleo sólido, depois tem um núcleo em volta líquido, depois uma parte aqui pastosa, misturado entre material do núcleo, que seria ferro, níquel, com rochas no manto derretida. Aqui, portanto, um manto, depois já mais solidificado, aqui a crosta. Aqui são as áreas escuras da Lua, que são áreas de basalto, rocha vulcânica, chamado mares lunares, e as áreas aqui mais antigas, mais esbranquiçadas, as partes de terra na Lua, né, como assim são chamadas,
apesar de mares lunares ter nada a ver com água, né? E as crateras. E aqui descobriu-se também que a Lua ela tem o lado para a Terra com uma crosta mais fina e o lado contrário à Terra, uma crosta mais grossa, e está tudo de acordo com a distribuição do centro de massa, mas o centro físico não. Então, mostra que tudo aqui foi atraído para o lado da Terra e foram detectados 3 lunemotos. Né? Então, como na Terra tem os terremotos, na Lua são os lunimotos, porque foram instalados sismógrafos na superfície da Lua e constatou-se que está entre o núcleo já derretido, né, parcialmente pastoso, em contato com o manto já mais solidificado. Então, é nessa interface que há movimentos ainda dentro da Lua. Bom, e aqui as rochas lunares mais antigas. Então, isso aqui está em inglês, né? Vamos traduzir aqui, ó. Astronautas da Apollo recolheram aproximadamente 382 quilogramas de rochas lunares durante os últimos 30 anos. Essas rochas foram cuidadosamente estudadas e se encontraram nelas feições como sendo únicas pela primeira vez, e elas mostram então a antiguidade da história e a formação da superfície da Lua. A tabela abaixo mostra as idades em milhões de anos, MYR, de alguns desses espécimes minerais determinados pelos geólogos usando vários métodos radioisótopos aplicados às diferentes amostras de rocha. Então nós vemos aqui a Apollo 15, aqui ó, 4,9 Apollo 15. E antes foi conseguido no Apollo 14, a 4,42, 4,15. A amostra mais antiga é essa da Apollo 16, 4,56, que é a idade do planeta Terra. Tem 4,47 na Apollo 16 e na Apollo 17, quase 42, 4,33. Argumento 6. Para ver na Lua um objeto com 1 metro de comprimento, que o pessoal diz que não dá para ver, né? Precisaria um telescópio de 250 metros de diâmetro. Para ver detalhes do objeto, precisaria um telescópio com 25 km de diâmetro. Detecções ópticas da superfície, detecções e gravações de sinais e conversas por radiotelescópios e radioamadores em vários países, inclusive da União Soviética. Consulte aqui esse endereço da Wikipédia, que lá tem tudo isso. Imagem de satélite orbital lunar, o Lunar Reconnaissance Orbiter. Então aqui, Apollo 11. Cadê Apollo 11? Está aqui, ó. Tem uma sombrinha aqui, ó. Esse aqui é o módulo Águia pousado na superfície da Lua. Aqui mais detalhe. Aqui a câmera que eles deixaram, aqui vários equipamentos. E aqui o módulo lunar e essa escala aqui de 50 metros. Isso captado então por imagens de satélite. Apollo 12, aqui está o módulo de pouso, o Intrepid, né? Aqui está a Surveil 3 dentro da cratera Surveil, então eles caminharam, né, até aqui para coletar um pedacinho da amostra Surveil 3. Aqui está o módulo Intrepid, aqui está a bandeirinha dos Estados Unidos, aqui tem vários equipamentos, aqui o Surveil 3, e aqui, portanto, o que eles caminharam para chegar aqui, ó, contornando a cratera Surveil. Aqui, Apollo 13, então, quando eles soltaram o módulo lunar, eles soltaram na Lua. E o módulo lunar caiu e fez essa cratera com poeira aqui em volta. Então, isso é um registro da Apollo 13 que esteve em órbita lunar. Aqui a Apollo 14 que pousou, então aqui está o módulo e aqui tem várias marcas aqui de equipamentos e o que eles caminharam aqui em volta. Aqui da Apollo 15, aqui está o módulo, aqui está o Jeep, onde ele foi abandonado, e aqui tem várias marcas das rodas aqui, onde que
o jipe lunar se deslocou, e aqui tem setinhas apontando vários outros pontos onde eles estiveram pisoteando. Aqui na Apolo 15 ainda, Apolo 16, o módulo lunar e vários equipamentos que eles deixaram na superfície. Apolo 17, mesma coisa, a bandeira dos Estados Unidos, o módulo, aqui estão os caminhos aqui das rodinhas, e aqui onde eles estacionaram o jipe lunar. Está tudo isso lá na superfície. O argumento 7, que já é final, o lixo espacial deixado na Lua. Instrumentos e aparelhos científicos enviando sinais por vários anos, espelhos defletores para refletir raios laser a partir de observatórios astronômicos nos Estados Unidos, para medidas da distância da Terra à Lua, e descoberta de que a Lua se afasta aproximadamente 4 centímetros por ano, porque tem um raio laser no Monte Wilson e que aponta para 15 alvos na superfície da Lua, reflete a luz e consegue se medir com uma precisão milimétrica a distância da Terra à Lua. E, portanto, descobriu-se que a Lua está se afastando aproximadamente 4 centímetros por ano. Há 78 artefatos humanos na superfície da Lua de vários países, 190 mil quilogramas dos Estados Unidos, da União Soviética, da China, Israel, Índia, Japão e da Europa. Então aqui tem a lista em inglês e aqui em português desses objetos na superfície da Lua. Argumento 8, Apolo 15, o experimento idealizado por Galileu da queda livre, que foi feito pelo astronauta David Scott, registrado em vídeo. Então ele deixou cair a partir de uma mesma altura um martelo, uma pena de águia, atingir o solo ao mesmo tempo, em um ambiente sem atmosfera, o vácuo. As massas dos objetos eram diferentes, porém em queda livre eles possuíam a mesma aceleração gravitacional. Aqui está, então, a pena, o martelo está por aqui assim, largado aqui, o martelo, e aqui tem sacos de lixo espacial. Ah, desculpa, o martelo está aqui, ó. O martelo aqui a pena, pegadas, e aqui sacos de lixo espacial largados na superfície da Lua. Eles largaram também, ao longo das missões, 96 bolsas de fezes e urinas e 12 pares de botas lunares, uma vez que não usar mais, largaram lá. E a urina e as fezes estão lá, tudo dentro de saco, armazenado. Porque eles precisavam tirar peso da nave, né? E aqui é um mapa em projeção cilíndrica de Mercator, então o polo norte e o polo sul da Lua aparecem mais deformados aqui, a gente vê as crateras com uma deformação mais lateral aqui, e vê melhor aqui assim ao meio, né? E aqui então estão marcadas, olha aqui, missões soviéticas, estão em vermelho, são as Luna. Então várias naves pousadas pela União Soviética, as Luna. Então, material da ex-União Soviética. Material japonês, está aqui esse rosinha Ritten. E dos Estados Unidos? Bom, os Estados Unidos é o que sobrou em azul e vermelho, né? Então tem Surveyor, tem Ranger, em verdinho Lunar Orbiter, em azul Lunar Prospector, e tem as bolinhas mais escurinhas da Apollo. A gente vê aqui Apollo 16, 11, 17, 15, 14 e 12. E aqui tem o Lunar Prospector no Polo Sul, né? Então tem bastante missões que pousaram na Lua, não são só essas. Eu vou destacar na próxima aula para vocês as sondas que chegaram na Lua, e tem sondas de outros países que também chegaram, como é o caso da Índia, como é o caso de Israel, né? Não são só esses países. Tá? Enfim, encerramos aqui.